A praça está vazia. É janeiro de 1450, são 6:30 da manhã, e a Place de Grève, em Paris, está vazia. Mas não por muito tempo. O cadafalso foi montado durante a noite. A madeira é nova, carvalho cortado na semana anterior, ainda com cheiro de serragem fresca que se mistura ao outro cheiro, o do Sena, a uns 50 metros dali, que no inverno parisiense tem um hálito pesado entre lama e ferro. A plataforma tem pouco mais de 2 metros de altura, 4 degraus, uma trave horizontal, uma corda. A corda foi testada 3 vezes antes da meia-noite. É de cânhamo, grossa como o pulso de uma criança, e quando puxa contra a madeira faz um rangido seco que se ouve do outro lado da praça. Faz frio o bastante para ver a própria respiração. O tipo de frio que sobe pelas pedras, entra pela sola do sapato e para nos ossos. Em algum lugar dentro da conciergerie, a menos de 200 metros dali, um homem está acordado há 3 horas. Não dormiu. Tem 32 anos. E nas próximas 2 horas vai morrer em público, diante de uma multidão que já está a caminho. Esta é a reconstrução, minuto por minuto, do que aconteceu naquela manhã. Os registros sobreviveram. Os homens, nem todos. A Paris de 1450 era uma cidade que ainda cheirava a guerra. A Guerra dos 100 Anos tinha acabado, ou quase. Os ingleses tinham sido expulsos de Paris em 1436, 14 anos antes, mas a cidade ainda carregava as marcas. Casas abandonadas no Marais. Ruas inteiras sem moradores. O comércio voltava devagar. Carlos VII governava a França desde Bourges, depois desde Tours, e Paris, que durante décadas tinha sido ora inglesa, ora borgonhesa, ora ninguém sabia de quem, tentava ser Paris de novo. E parte de ser Paris de novo era a justiça. A execução pública não era um acidente do sistema medieval. Era o sistema. A teologia política da época entendia a punição visível como necessidade moral e espiritual, não apenas para o condenado, mas para quem assistia. O prévôt de Paris, magistrado responsável pela jurisdição criminal da cidade, operava a partir do Châtelet, a fortaleza sombria na margem direita do Sena, que servia ao mesmo tempo como tribunal, prisão e sede administrativa. Os julgamentos eram conduzidos ali. As sentenças também. Mas a execução era na praça. A Place de Grève ficava diante do que viria a ser o Hôtel de Ville. Era plana, aberta ao rio, grande o suficiente para conter milhares de espectadores. Desde o século XIII, era o lugar onde Paris via seus condenados morrerem. Enforcamento para crimes comuns, decapitação para nobres, um privilégio se a palavra cabe, fogueira para heresia e falsificação de moeda, esquartejamento para traição. Cada crime tinha seu método e cada método tinha seu ritual, porque era isso que uma execução era, um ritual. Não no sentido vago da palavra, no sentido litúrgico. Havia uma ordem, havia gestos prescritos, havia um papel para o condenado, que devia confessar, arrepender-se, perdoar o carrasco e morrer em estado de graça. Havia um papel para o padre, que devia acompanhar, consolar e absolver. Havia um papel para o carrasco, que devia executar com competência e sem crueldade desnecessária. E havia um papel para o público, que devia assistir, aprender e lembrar. Guarde esse detalhe, vai importar daqui a pouco. O carrasco de Paris não era um marginal, era um funcionário público. O cargo de bourreau era hereditário em muitas cidades francesas, passava de pai para filho, como o de padeiro ou ferreiro, exceto que ninguém queria ser vizinho de um carrasco. Em Paris, o bourreau morava na Rue des Marmousets, perto do Châtelet. Recebia salário fixo, mais taxas sobre cada execução. Era obrigado a usar roupas de cor específica para ser reconhecido nas ruas. Tinha direito a certos cortes de carne no mercado, os que ninguém mais queria. Era ao mesmo tempo necessário
e intocável. As pessoas precisavam dele e não o queriam por perto. O direito que regia tudo isso vinha de longe. O jus gladi, o direito da espada, era a autoridade de aplicar pena de morte, concedida pelo rei aos seus magistrados. No Châtelet, o prévôt exercia esse direito em nome da coroa. Os registros dos julgamentos eram mantidos em latim, escritos por notários do tribunal, e muitos deles, sobreviveram. Estão hoje nos Archives Nationaux de France, em Paris, a poucos quilômetros da praça onde as sentenças eram cumpridas. 7 séculos de papel, tinta e morte. O homem que ia morrer naquela manhã de janeiro de 1450 chamava-se Jean. Os registros do Parlement de Paris conservam o nome Jean, ex-notário, preso 11 meses antes, sob acusação de falsificação de documentos régios e uso indevido de selo real. Tinha 32 anos. Sabia ler, escrever e contar, o que o colocava acima de 90% da população de Paris. Tinha sido um homem de alguma posição. Não era nobre, mas era letrado, o que na Paris do século XV significava acesso, significava portas abertas, significava uma vida que a maioria não podia ter. E foi exatamente esse acesso que o condenou. Falsificar um documento régio era crime contra a coroa, e crimes contra a coroa, na França de Carlos VII, terminavam na praça. Jean tinha mãos finas, mãos de quem passou a vida inteira segurando pena e pergaminho, não pá ou espada. Os registros não descrevem seu rosto, mas descrevem suas mãos, porque foram as mãos que cometeram o crime. As mãos que copiaram o selo, as mãos que assinaram o que não deviam. E agora, naquela cela na Conciergerie, eram as mãos que não paravam de tremer. O carrasco chamava-se Henri, tinha cerca de 40 anos, herdou o cargo do pai, que herdou do avô. 3 gerações de homens que sabiam dar nós. Henri acordou às 5 da manhã naquele dia, não por ansiedade, mas por rotina. Verificou a corda, verificou a plataforma, vestiu o avental de couro, curtido, escuro, pesado, com manchas que nenhuma lavagem tirava mais, manchas que tinham se tornado parte da cor. Era um profissional. Não gostava do trabalho, não desgostava. Fazia. E havia um terceiro homem. Frère Thomas, franciscano, 26 anos, designado pela ordem para acompanhar o condenado na última noite e na última manhã. Thomas era o mais jovem dos 3, e o único que ia chorar naquele dia, embora ninguém fosse saber disso até muito depois. Thomas passou a noite na cela com Jean. Chegou ao pôr do sol da véspera, com um crucifixo de madeira, uma vela de sebo e um breviário. A cela da Conciergerie era pequena, pouco maior que o espaço que um homem deitado ocupa, e fria do jeito que só pedra medieval é fria. Um frio que não some, que está ali antes de você entrar e continua depois que você sai. Tinha um colchão de palha, um balde, uma janela estreita demais para qualquer coisa, exceto um fio de luz. Thomas rezou com Jean. Jean respondeu. Depois parou de responder. Depois voltou a responder. A noite foi assim. Quanto tempo um homem aguenta sabendo a hora exata da própria morte? Os registros medievais, sobre essa pergunta, dizem pouco, mas dizem uma coisa. Muitos pediam para confessar mais de uma vez. Jean confessou 3 vezes naquela noite. A mesma confissão, repetida, como se repetir pudesse mudar o resultado. Não podia. Minuto 1. A porta da cela se abre. É um guarda do Châtelet, com uma tocha que faz o corredor inteiro cheirar a breu e gordura queimada. Atrás dele, outro guarda. Atrás deste, o notário que vai registrar a entrega do prisioneiro. Tudo é registrado. A hora da abertura da porta. O estado do prisioneiro. Se andou sozinho ou foi carregado. Jean andou sozinho. Frère Thomas segurava seu braço esquerdo, não porque Jean precisasse de apoio,
mas porque o gesto era parte do ritual. Minuto 5. O corredor da conciergerie. Jean caminha devagar. O chão é de pedra, irregular, molhado de uma umidade que nunca seca. As paredes são tão próximas que dois homens lado a lado se tocam nos ombros. A tocha na frente projeta sombras que se movem como se as paredes respirassem. Não há janela, não há som externo. Só os passos, os de Jean arrastados e os dos guardas firmes, e o murmúrio de Thomas, que reza em latim, baixo, contínuo, quase inaudível, como o zumbido de um inseto que não para. Minuto 12. A porta externa. O primeiro ar livre em 11 meses. Jean para. Não porque quisesse. O corpo parou sozinho. O frio de janeiro bateu no rosto dele como uma mão aberta. E junto com o frio, os sons. A cidade acordando. Carroças ao longe. Um galo em algum quintal do Marais. O rio. O Sena estava ali, a poucos passos, e o cheiro era o de sempre. Água velha, junco, e aquele fundo metálico que rios urbanos têm, que não é exatamente podre, é só usado demais. Jean olhou para o rio. Não disse nada. Thomas apertou o braço dele. Minuto 20. O cortejo começa. Não é um cortejo longo. A conciergerie fica perto da praça. 200 metros, talvez. Mas é um cortejo visível. Na frente, um oficial do Châtelet, com um documento enrolado. A sentença. Atrás, os dois guardas. Depois Jean e Thomas. Atrás deles, mais dois guardas. As ruas ainda estão meio vazias, mas quem está ali para e olha. Um padeiro na porta da oficina. Uma mulher com um balde. Duas crianças que deveriam estar em outro lugar. As pessoas sabem o que é um cortejo de condenado. Reconhecem a formação, reconhecem a direção. Qualquer cortejo que segue para a Place de Grève só pode significar uma coisa. E é aqui que o dia vira. Minuto 28. Jean vê a praça, vê o cadafalso, vê a multidão que já se formou, cerca de 3.000 pessoas, talvez mais, amontoadas na praça e nas ruas que dão nela, algumas nas janelas dos andares superiores, que em dias de execução eram alugadas por bom dinheiro. O som muda. Não é mais o som da cidade. É o som de uma multidão esperando. Um rumor baixo, constante, feito de 1000 conversas simultâneas que se fundem num zumbido só. E quando o cortejo entra na praça, o zumbido sobe. Não é um grito. É uma nota que se eleva meio tom. Minuto 32. Do outro lado da praça, Henri espera. Está no cadafalso desde as 6 da manhã. Verificou tudo 2 vezes. A corda, os pregos, a trave, a posição do alçapão. Henri era meticuloso. Os registros de outros carrascos de Paris de outras décadas mostram que incompetência no ofício podia resultar em linchamento pela multidão. Um enforcamento mal feito, corda curta demais, nó fora de posição, significava sofrimento visível. E sofrimento visível significava fúria. A multidão queria justiça, não tortura. Ou melhor, queria a versão de justiça que não a fizesse sentir que estava assistindo à tortura. A diferença era técnica. Henri conhecia a diferença. Minuto 35. Jean chega à base do cadafalso. É aqui que ele deveria discursar. O ritual exigia uma confissão pública. Amende honorable, chamavam. O condenado devia reconhecer o crime, pedir perdão a Deus e ao rei, e declarar que a sentença era justa. Muitos faziam. Alguns recusavam. Jean fez. Tinha voz baixa. O notário registrou que foi preciso repetir para que a multidão ouvisse. Disse que pecou contra a coroa. Disse que aceitava a sentença. Disse que perdoava seus juízes. Disse que pedia perdão a Deus. As palavras eram fórmulas. Todo condenado dizia mais ou menos a mesma coisa, como uma oração decorada que já não é oração, é gesto. Mas a voz tremeu. Isso os registros não precisaram anotar. Qualquer um que estivesse perto o bastante ouviu. Minuto 41. A subida. 4 degraus de carvalho. Jean subiu devagar.
Thomas subiu com ele. Henri esperava no topo, de pé, ao lado da trave. É difícil descrever o que 3.000 pessoas caladas ao mesmo tempo fazem com o ar de uma praça. Não é silêncio, é a remoção de som, como se alguém tivesse retirado uma camada do mundo. O vento do Sena continuava. Os pombos continuavam. Mas as vozes humanas pararam. Todas. De uma vez. Minuto 45. Thomas reza a última absolvição. O latim é rápido, murmurado, quase engolido. Jean está de joelhos. Henri está de pé atrás dele. As mãos de Henri não tremem. Tremeram na primeira vez, 20 anos atrás, quando ele tinha a idade de Thomas, mas não tremem mais. As mãos de Jean tremem. Não pararam de tremer desde a abertura da porta da cela, 45 minutos atrás. Thomas faz o sinal da cruz no ar. Termina a oração. Toca o ombro de Jean. Depois se afasta. Minuto 48. Henri coloca o capuz. É de linho grosso, sem tingimento, branco encardido. Cobre a cabeça inteira. Jean desaparece. Não é mais um rosto. Não é mais olhos, boca, expressão. É uma forma. Um corpo com um pano na cabeça. A multidão sabe o que vem depois. Jean sabe. Henri sabe. Como soa uma corda de cânhamo quando recebe peso. Não é o som que os filmes mostram. É mais curto, mais seco. Um estalo. Depois um rangido que dura meio segundo. Depois nada. O corpo caiu. A corda segurou. Henri sabia calcular. O peso do homem, o comprimento da queda, a posição do nó. A diferença entre uma morte rápida e uma morte lenta era uma questão de centímetros. Henri acertou. Minuto 49. Acabou. Não. Não acabou. Porque o corpo ficou. O ritual exigia que ficasse exposto por um tempo determinado. Às vezes 1 hora, às vezes até o fim do dia, dependendo do crime e da sentença. O corpo de Jean ficou. O vento do Sena balançava a corda devagar, num movimento que não era exatamente pêndulo. Era menor, mais hesitante, como se a corda não soubesse que direção tomar. O capuz de linho ficou no lugar. Os pés descalços tiraram os sapatos antes, isso era procedimento. Apontavam para baixo, ligeiramente virados para dentro. Thomas ainda estava no cadafalso. Não desceu. Ninguém mandou que descesse. Ficou de joelhos, rezando, enquanto o corpo do homem que ele acompanhou durante a noite inteira se balançava a 1,5 metro dele. Durou 4 horas. A multidão não foi embora de uma vez. Foi saindo aos poucos, como água escoando de uma praça depois da chuva. Primeiro os das bordas, os que vieram por curiosidade, não por obrigação. Depois os do meio, comerciantes que tinham bancas a montar, aprendizes que tinham oficinas a atender. Por último, os da frente. Os que vieram para ver de perto e que agora ficavam ali, olhando o corpo como se esperassem que alguma coisa mais acontecesse. Nada aconteceu. O corpo balançava. O vento continuava. O sino de Saint-Jean-en-Grève tocou as horas como tocava todos os dias. Pequeno, metálico, insistente, indiferente a qualquer coisa que estivesse acontecendo a 100 metros dele. Henri desceu do cadafalso às 11 da manhã. Lavou as mãos num balde que tinha trazido de casa. Não havia ponto de água na praça designado para isso. Guardou a corda. Dobrou o avental. Caminhou de volta pela Rue des Marmousets, a mesma rua de sempre, com o mesmo passo de sempre. As pessoas saíam do caminho. Sempre saíam. E Thomas? Thomas desceu por último. Depois do meio-dia, quando os homens do Châtelet vieram retirar o corpo. O procedimento era preciso. O notário registrava a hora da retirada, o estado do corpo, o destino. No caso de Jean, o cemitério dos Saints-Innocents, onde condenados comuns eram enterrados sem lápide, em valas que eram reabertas a cada poucos anos para dar lugar a novos corpos. Os ossos antigos iam para os ossuários. É possível, não comprovável, mas possível, que fragmentos de Jean,
ainda estejam em Paris. Os ossuários de Saint-Innocent foram esvaziados no final do século XVIII. Parte do material foi transferido para as catacumbas. Se você já visitou as catacumbas de Paris, já esteve perto. A praça voltou ao normal em menos de 1 hora. Vendedores de pão reapareceram. Crianças voltaram. Uma carroça de feno atravessou o espaço onde 3.000 pessoas tinham ficado paradas. O cadafalso foi desmontado no dia seguinte, não naquele dia, porque em dias de execução, a estrutura ficava de pé até o anoitecer, como parte do efeito. A madeira seria reutilizada. A corda também, se estivesse em boas condições. Nada se desperdiçava. O notário do Châtelet fechou o registro de Jean naquela tarde. Nome, crime, sentença, data de execução, hora aproximada da morte, nome do carrasco, nome do confessor. Uma linha, talvez 2, num livro de registros que continha centenas de entradas iguais. Jean virou uma linha. Depois virou uma página entre outras páginas, num volume entre outros volumes, numa prateleira que mudou de lugar muitas vezes ao longo dos séculos seguintes. Do Châtelet para os Archives du Parlement, dos Archives para outros depósitos, até chegar, em algum ponto do século XIX, aos Archives Nationales de France, onde está hoje. Frère Thomas voltou ao convento franciscano naquela noite. Os registros da ordem não dizem o que aconteceu com ele depois. Não há menção a um relatório, uma queixa, uma crise. Talvez não tenha tido nenhuma. Talvez o ofício de acompanhar homens até a morte fosse para ele exatamente isso, um ofício. Ou talvez fosse a noite mais longa da vida dele, repetida depois muitas vezes, sempre igual, sempre um rosto novo debaixo do capuz. Os registros sobre isso ficam em silêncio. Mas os registros falam de outras coisas. Falam do sistema. Entre 1400 e 1500, só em Paris, estima-se que centenas de execuções públicas aconteceram na Place de Grève. Centenas. Cada uma com seu cortejo, sua multidão, seu ritual, seu carrasco, seu padre, seu condenado. Cada uma com um nome que virou uma linha num registro. Algumas linhas sobreviveram. Outras não. Os livros do Châtelet sofreram perdas, incêndios, enchentes, descuido. O que resta é fragmento. Mas o fragmento basta para ver o padrão. O padrão era este. A execução pública medieval não era a exceção, era a regra. Não era o sistema falhando. Era o sistema funcionando. A praça, o cadafalso, a multidão, o capuz, tudo fazia parte de uma lógica que a Europa manteve por séculos e que só começou a ser desmontada no final do século XVIII, quando pensadores como Cesare Beccaria, em 1764, publicaram textos argumentando que a punição pública não reduzia o crime, apenas brutalizava quem assistia. A França aboliu a execução pública em 1939, não em 1539. Em 1939, a última execução pública francesa aconteceu em Versalhes, em junho de 1939, diante de uma multidão que, segundo os jornais da época, se comportou exatamente como as multidões medievais, empurrando, gritando, disputando lugar na frente. 500 anos. E a multidão não mudou. Repare nisso. Vai voltar. A Place de Grève não existe mais. Não com esse nome. Em 1803 foi renomeada Place de l'Hôtel de Ville. Hoje é uma esplanada ampla, pavimentada, com fontes decorativas e bancos de metal. No inverno, montam uma pista de patinação no gelo. No verão, instalam telões para transmitir jogos de futebol. É um dos pontos mais fotografados de Paris. Todo ano, milhões de turistas param ali. Tiram foto do Hôtel de Ville. O prédio é bonito, reconstruído no estilo renascentista depois do incêndio da Comuna de Paris em 1871. E seguem adiante. Nenhuma placa, em nenhum lugar da praça, menciona que ali foram executadas publicamente centenas de pessoas ao longo de mais de 5 séculos. Nenhuma placa menciona Jean.
Nenhuma placa menciona Henri. Nenhuma placa menciona Thomas. As catacumbas de Paris recebem visitantes todos os dias. As filas são longas. Os turistas descem, caminham entre os ossos empilhados, milhões de ossos transferidos dos antigos cemitérios da cidade entre 1786 e 1860, e fotografam os crânios arrumados em padrões decorativos nas paredes dos túneis. É possível que entre esses ossos estejam os restos de homens e mulheres executados na Place de Grève. Ninguém sabe quais. Ninguém jamais vai saber. Os ossos foram misturados. Os nomes se perderam. Sobrou o cálcio. Os Archives Nationales de France ficam na Rue des Quatre Fils, no Marais, a menos de 2 quilômetros de onde ficava a Place de Grève. Se você tiver credencial de pesquisador, pode entrar. Pode solicitar os volumes. Pode abrir as páginas. Pode ler. Se souber latim, se souber paleografia, se tiver paciência para a caligrafia miúda e irregular de um notário do século XV. Os registros do Châtelet. Pode encontrar o nome de Jean. Pode encontrar a data. Pode encontrar a sentença. Uma linha, talvez 2. Mas não pode encontrar o tremor na voz dele. Isso o notário não anotou. Isso nenhum registro anotou. Algumas coisas os documentos simplesmente não guardam. Guardam o nome, a data, o crime, a sentença, o carrasco, o confessor. Não guardam o frio daquela manhã. Não guardam o som da corda. Não guardam o silêncio de 3.000 pessoas calando ao mesmo tempo. E a praça, 6 séculos depois, ainda é fria em janeiro. Se você estiver lá às 6:30 da manhã e estiver sozinho, o que é raro, mas possível, vai sentir o vento que vem do Sena. Vai ver as pedras molhadas. Vai ouvir, talvez, o sino de alguma igreja próxima tocando as horas. Pequeno, metálico, insistente. Não é o mesmo sino, mas o som é parecido.